Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, que a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos aqui para podermos meditar a palavra de Deus. Hoje, nesse sábado, dia 2 de maio de 2020, estamos aí finalizando a terceira semana da Páscoa. E antes do Evangelho, convido a você a me ajudar a evangelizar, compartilhando, divulgando esse nosso canal, esse vídeo, compartilhando com seus grupos aí do WhatsApp, da família, da igreja, colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas conhecidas suas, para que a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas, e eu conto com a sua ajuda. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva-se, faça parte também dessa grande família. Hoje, então, o Evangelho proposto para a nossa reflexão, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida, mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, estamos então caminhando, encerrando essa terceira semana da Páscoa, e queremos então acolher a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida, ajudar-nos a podermos então acolher a ressurreição de Cristo, para que ela transforme a nossa vida e nos ajude a podermos sermos testemunhas da sua ressurreição. Mas como estamos acompanhando, acolhendo a palavra, hoje nós podemos perceber que não é fácil seguir Jesus Cristo, porque requer de nós uma decisão. Para que nós possamos então acolher essa palavra, precisamos deixar que ela transforme a nossa vida, e para isso é preciso renúncia, conversão e tantas outras coisas nos serão exigidos. E aí então nós estamos acompanhando que Jesus está falando claramente as exigências de poder então acolher, de viver o reino. E muitos então acham que as palavras são duras. E Jesus então se dirige aos 12 e vai perguntar para eles: vocês também querem ir embora? Porque muitos haviam abandonado. Diante da exigência, a radicalidade do reino, muitos foram embora. E nos dias de hoje também não é diferente, né? Nossas comunidades, muitas pessoas até simpatizam naquele momento gostoso de oração, naquela experiência feita de Deus, mas quando vê o compromisso que esse encontro com Cristo vai exigir de nós, muitos caem fora, vão embora. Então, meus queridos amados irmãos, é por isso que, infelizmente, muitas pessoas até se esbarram no Cristo, mas não fazem o seu encontro pessoal com Ele, a sua experiência de amor que transforma, que muda a nossa vida. Mas Pedro, juntamente com os 12, ele que é o porta-voz deles, vai dizer: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, somente Jesus nos apresenta um caminho que nos traz vida e vida em plenitude. Porque os demais, assim como nos dias de hoje, os prazeres que o mundo oferece e tantos outros caminhos, atrás nos trazem uma certa felicidade, momentânea sim, prazeres agradáveis, mas tudo passageiro. Somente Deus pode nos ofertar aquilo que é eterno.
Então, meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus hoje também nos provoca a tomarmos uma posição, uma definição. Jesus também diz para nós: vós também quereis ir embora? Estamos vivenciando esse tempo de pandemia e muitas pessoas que não tinham ali aquela fé sólida em Deus, muitos estão indo embora. Por quê? Ah, não, esse Deus está me permitindo isso, está acontecendo isso, aquilo outro. Ou seja, é uma fé muito superficial, de um Deus que apenas atende às minhas necessidades. Eu vou moldando um Deus à imagem e semelhança daquilo que eu gostaria que fosse, daquilo que eu quero, daquilo que eu necessito. E não pode ser assim. Nós precisamos acolher Deus com toda a sua proposta. É fácil nós queremos somente a parte boa da fé, da religião. A fé em si toda ela é boa, mas para muitos não. Quando me provoca a conversão, a renúncia, aí eu não quero isso não. Ao compromisso, então, não, nada disso. Então é preciso tomar a firme decisão como Pedro e os discípulos hoje. Só tu tens, Senhor, palavra de vida eterna. A quem irei? A quem iremos, se não a Deus? É preciso fazer essa experiência. E é esse mesmo Pedro que na primeira leitura de hoje, extraído do livro dos Atos Apóstolos, ele então começa a anunciar o reino, como já está fazendo a igreja de Jerusalém. Estão vivendo um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. A igreja ia se consolidando cada vez mais, o Espírito ia fazendo com que a palavra de Deus fosse crescendo e muitos acolhendo. A comunidade está acolhendo, vivendo essa palavra. Ou seja, está se posicionando a favor de Jesus. E com isso, acolhendo todas as consequências, as exigências que nos traz o Evangelho. E Pedro, então, pregando, ele chega em um determinado lugar, e ali então ele se depara com um homem paralítico, chamado Enéas. E esse homem estava ali na cama, paralisado há 8 anos. E Pedro, então, ele chega para Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. E imediatamente Enéas se levantou. E todos ficam pasmos com isso, principalmente lá na cidade de Lida e toda a região do Saron. E muitos vão se convertendo através dos sinais. Mais adiante, em Jope, tinha Tabita, uma serva do Senhor, mulher de boas obras. E ali então aquela mulher, ela veio a morrer, ficou doente e morreu. E muitos foram, então, sabendo que Pedro estava por ali, foram ao encontro dele, pedindo que ele fosse até lá. E chegando então na casa de Tabita, Pedro sobe para o andar superior. Olha que interessante, subir, se colocar na presença de Deus. E ali então, ele se ajoelha, se coloca em oração e pede, implora pela vida de Tabita. E ela então, ele diz: Tabita, levanta-te. E ela então abre os olhos, viu Pedro e sentou-se. E Pedro então ajuda ela a levantar. E o fato ficou sim então conhecido em toda aquela região e muitos acreditaram no Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, acolher essa radicalidade do reino é também buscar ser fiel à missão a qual o Senhor nos confiou e nos confia. Pedro, então, fiel à sua missão, começa a anunciar, evangelizar, e os sinais estão acompanhando. E assim também é nos dias de hoje. Só que, infelizmente, muitas vezes nós não cremos, não acreditamos que Deus está conosco, que esses prodígios também continuam a se realizar ainda nos dias de hoje. Não é claro ao pé da letra como nós pensamos, imaginamos, mas muitas pessoas que estão mortas na sua depressão, mortas porque já perderam a esperança, a expectativa de vida, ou de uma oportunidade de trabalho, de ter ali uma casa digna, de ter saúde, estão ali como que mortas vivas.
E nós podemos ir ao encontro delas, levar uma palavra de fé e de esperança, rezar com esses nossos irmãos para que eles se levantem novamente e possam retomar a sua caminhada. Então é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Viver como ressuscitados é viver como sinal de Deus na vida dos irmãos. Para que assim, meus queridos amados irmãos, tendo um coração sempre grato ao Senhor, possamos refletir como o salmista de hoje, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Ora, não podemos pagar diante da insondável graça de Deus que habita em nossas vidas, mas podemos também fazer com que essa graça se estenda a outros irmãos. É assim que nós podemos retribuir, doando também a nossa vida, gastando a nossa vida em favor do Evangelho. Então, meus queridos amados irmãos, que neste mês de maio, mês mariano, nós possamos nos aproximar de Maria através da oração do Santo Rosário, pedindo a sua intercessão, porque ela, melhor do que ninguém, soube viver a vontade de Deus e continua a interceder por cada um de nós. Que nós possamos então pedir a intercessão de Maria e, a exemplo dela, possamos também nós fazer da nossa vida uma doação ao Senhor, na certeza de que a palavra de Deus é dura sim, mas é ela que nos leva para a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão. Que Deus então abençoe e fortaleça a cada um de vocês na sua caminhada de fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.